Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso podcast aqui. Mais uma vez a gente vai tratar um tema que a gente tem no dia a dia da empresa, da revenda de veículos, mas sobretudo com algum toque de humor, haja vista que a gente tem isso como nosso DNA. A gente tenta, de alguma forma, levar o cotidiano de uma maneira mais tranquila. Então, eu, Thiago, meu nobre sócio-irmão André, João Marcelo e Lucas. Bom dia, galera. Muito bom dia. E hoje a gente vai falar, pessoal, de um tema que para a gente é um desafio, né, diário, e a gente tem certeza que vai ser eterno, que é o desafio de gestão de equipe, mas desde a formação de um time para você aí poder aumentar a tua receita, o teu faturamento, bem como ter um pouco mais de liberdade diante do negócio, né? A gente sabe que muita gente confunde, tem um termo, né, muito tradicional que as pessoas falam de empresidiário, né? Se você é empresário ou empresidiário. E para que você não se torne um empresidiário, nada melhor e a única alternativa seria que você tenha pessoas sérias, competentes, dedicadas junto a você no dia a dia. Então, para começar, eu queria até discutir isso com o pessoal, naturalmente pelo começo, né? Como contratar pessoas que tenham aí engajamento, já que toda vez que você recebe um currículo, todo mundo fala que vai se dedicar, todo mundo fala que é uma boa pessoa. Como você ter esse alinhamento na hora da contratação? O que você acha, Lucas? Bom dia, galera. Vamos para mais um episódio aí, 2024, primeiro do ano. Que seja abençoado para todos aí. Pessoal, assim, né? O que eu acredito hoje que seja o mais difícil, né? Até o Thiago comentou sobre essa relação do empresário com a empresa. Eu acho que isso todo mundo fala sobre esse assunto. Eu queria ter mais liberdade, eu queria que a minha equipe tivesse mais autonomia, eu queria contratar melhor, eu queria ter um time melhor. Mas esse é um desafio que eu acredito que seja um dos maiores desafios dos empresários, né, de gestores, porque você, para contratar, eu até não entendo muito de processo seletivo, né? Até mandar um beijo para minha esposa, que o pouco que eu aprendi de recrutamento e seleção foi com ela. Então, eu acho que para você contratar uma pessoa e descobrir se ela vai ser engajada ou não, você tem que primeiro definir a cultura da sua empresa. Primeiro, você precisa definir os princípios da sua empresa. Como a sua empresa trabalha, onde ela quer chegar, o que ela faz e como ela faz isso, né? Quais são as diretrizes de caráter, de organização, de agressividade, e você tentar contratar, acredito eu, de acordo com a sua empresa, né? De acordo com as diretrizes da sua empresa, e tentar achar uma pessoa que se encaixe melhor naquilo. É claro que tem diversas técnicas de contratação, de recrutamento, de entrevista, que a gente não vai entrar muito nesse ponto, né? Mas acredito eu que para conseguir contratar uma pessoa que vai servir melhor à empresa, você precisa primeiro definir as diretrizes da sua empresa, quem é a sua empresa, como se ela posiciona, o que ela faz e principalmente o que ela não faz. Isso nós não fazemos de jeito nenhum. Isso é um código de conduta que a gente tem dentro da nossa empresa. Então, isso a gente não faz. E tentar perceber na entrevista se essa pessoa ela se encaixa no código de conduta da tua empresa, se essa pessoa serve para você. Porque eu acredito que o resto você treina. Agora, caráter, conduta, o jeito da pessoa, você não vai conseguir moldar muito. Agora, capacidade técnica, operacional, gestão, vendas, a técnica você ensina. Agora, o caráter é indiscutível e negociável, e eu acredito muito que você não vai conseguir ensinar isso para uma pessoa que você vai contratar. Certo. Mas, André, baseado naquilo que o Lucas falou agora, você acha que, por exemplo, uma pessoa no mercado, você normalmente, quando a gente vai fazer uma seleção, você escolhe uma pessoa que tem experiência ou uma pessoa que não tem experiência, mas muitas vezes demonstre ter dedicação? Ou ambas, né? Se você acha que é possível encontrar alguém que já tem uma certa experiência, mas que você ainda consiga moldar. Você acha que uma pessoa pode ser moldada? Vamos lá, Thiago. Mais de 30 anos aí recrutando, né? Mesmo sendo recente no carro, mas em outras empresas. Eu já tive gratas surpresas, né? De pessoas que não são do segmento específico lá que está se candidatando ao currículo, e você consegue realmente treinar.
tá? Tendo esses princípios que o Lucas falou, né? Tendo mostrando para ele a nossa empresa, né? Mostrando como que trabalha a empresa. Eu acho que sim, que a gente consegue sim moldar a pessoa, né? Só que a pessoa também tem que querer isso daí. Então, quando a gente faz a entrevista, muitas vezes você vê uma pessoa lá, será que esse candidato vai ter um resultado satisfatório? Será que esse candidato vai ser o que a gente está esperando? E tem um lado bom e um lado ruim. Às vezes nós pegamos uma pessoa com experiência, que já vem com uma certa moldura de uma outra empresa do mesmo segmento e vem meio que engessado. E ele não está aberto para a gente poder fazer as alterações para a nossa situação, né? Que é o modelo que a gente escolheu, que é o modelo da nossa empresa, porque a empresa é a nossa cara. Então, assim, é a nossa responsabilidade. Esse colaborador que estiver lá na frente, ele vai estar representando o que nós somos, né? Então, temos que ter muito cuidado com isso. E temos que treinar, tá? E que eu acredito que sim, que a gente consegue sim fazer com que a pessoa ela consiga entrar no nosso molde. Né? Ô, João, você também com uma experiência enorme em vários segmentos, inclusive não só no automotivo, né? Você acha que, de um modo geral, qual a sua percepção com relação ao funcionário que é muito dedicado, ter uma boa índole, mas de repente ele não tem uma boa performance. E de repente a gente dá treinamento, a gente dá oportunidade, você tem dificuldade muitas vezes de substituir essa pessoa ou não? Ou se de repente você acha que no determinado momento, de uma maneira profissional, né, as pessoas elas vão compreender um momento que de repente não deu certo por algum motivo. Você tem dificuldade de demitir? Muito bom dia novamente a todos. Eu queria te parabenizar por essa camisa. Você está com a camisa de prazo hoje. Camisa de prazo é o seguinte, ele vai no banco renovar o cadastro. Então ele se veste dessa forma, né? Então, e aí eu achei que ficou bacana. E outra, então você já pegar esse gancho aí, passa aí a nossa coleção de moda, que em breve a gente vai lançar para o mercado, já que você tocou nesse tema aí, né? Ok. Olha lá, JM9, daqui a pouco a gente vai ter uma coleção. Muito boa qualidade, viu? Muito boa qualidade. Nós compramos alguma ponta de estoque aí, tem algumas que foram mais baratas, só que aí vem sem uma manga e tal, mas aí a gente vai tentar lançar uma moda que seja mais exclusiva nossa. A sua é de quadrilha. A minha é de quadrilha. A minha é própria festa junina. E o 70-30 em cima da coisa. É isso aí. E aí eu também quero parabenizar o André, né? Que o Lucas tocou no começo no início do podcast aqui, tá falando de organização e tudo, né? O André, não esqueça da cartilha, tá? A cartilha tem que estar aí na hora e tal. Impressionante isso daí. Então, nós vamos... Ele vendeu bem. Nós vamos organizar isso aí. Assim, eu acho que eu tenho uma grande dificuldade em admitir e demitir as pessoas, né? Eu nunca fui bom nesse setor aí. Então, eu sempre... Eu contratava muito com o coração, aí o cara vinha, tava precisando de serviço, já nem foi entrevista nada. Pega aí, já vai vender carro aí, vai fazer o que você tem que fazer. Lá para outras empresas também dessa mesma forma, mas não funciona, né? O que funciona muito mesmo é o que vocês estão colocando aqui do início da conversa. O Thiago, por exemplo, o Lucas recruta muito bem ele, a equipe e tal, e o Thiago, ele dá continuidade à gestão de equipe. Então, isso é uma parte importantíssima do negócio, né? Que procedimento, né? Você tem que ter o rotina, né? Não adianta você ter o procedimento na empresa, mas você não tem o rotina, né? De estar administrando aquilo ali, então não funciona. Né? O André contratou uma pessoa lá esses dias, o Thiago e o André, que não tem nada a ver com carro, não tem nada a ver com vendas. Vai muito bem porque ela é muito boa vendedora. Vendia produto de academia, né? Vendia outras coisas, né? Então foram lá, receberam um puta de um atendimento positivo dela e contrataram ela. Ela está na equipe. Então, acho que o mês passado ou outro foi a que mais vendeu. Então, assim, eu acho que contratar dessa forma, tem que contratar com profissionalismo e dar acompanhamento à equipe, que é o que o Thiago faz, gestão de equipe. Então aí vai bem, né? Dessa forma. Aí vê, e como a gente vinha conversando cá, eu acho que isso aí é muito bacana, porque assim, você tem que ter sempre uma sequência disso, você não tem que parar de contratar nunca. Sim. Porque pessoas vai treinando as pessoas, elas vão adquirindo o hábito, e outras pessoas que vão ficando com desgaste na empresa, que infelizmente elas querem outra coisa, não quer aquilo, então, né, por livre e espontânea vontade, acabam pedindo a conta, ou a gente acaba demitindo de alguma forma sadia também e vai tocando o processo dessa forma. É isso daí. É porque assim, pessoal, o que acontece é o seguinte, ó. Eu, particularmente, tenho uma visão de que é muito difícil a gente demitir. Porque, naturalmente,
se um determinado colaborador eventualmente não dá certo, não é, a gente entende que o culpado não é só da pessoa, mas é da empresa também, que de repente talvez não soube recrutar da melhor maneira, ou talvez não soube exemplificar e treinar também da maneira que essa pessoa pudesse compreender. Então não é razoável que a gente tenha um turnover alto na empresa. Então a gente insiste, óbvio, desde que a pessoa mostre que ela tenha condições. Então o que a gente deixa assim explícito e que a gente possa compartilhar é que é inevitável que um determinado colaborador precise de um tempo para que ele possa desempenhar o seu trabalho. Você pega no esporte, quantos jogadores começam num clube, de repente de futebol, a torcida pega no pé porque ela é imediatista e de repente ele não tem um êxito a curto prazo e de repente lá na frente se torna um ídolo. Com o colaborador é a mesma coisa, né? Lógico, diante de um feeling profissional, respeitando as premissas que o Lucas falou, respeitando o caráter, idoneidade, que teoricamente é básico, mas hoje se torna uma raridade, é importante que a gente dê o tempo de maturação para essa pessoa se desenvolver junto à cultura da empresa, né? Junto àquilo que a gente propõe de propósito, né? Porque não menos importante, do mesmo jeito que a empresa precisa e quer ser remunerado, o CNPJ nasce para ter lucro, a gente já falou isso no episódio passado, o colaborador também tem o direito e nós temos que ter o bom senso de que ele precisa se desenvolver. E aí eu vou além, com base nesse gancho, como conciliar, por exemplo, o desenvolvimento do colaborador na empresa e fora da empresa, sem que a gente se torne invasivo. Entendeu? É possível a gente controlar isso, André? Com certeza, assim, não é nenhum controle, né, Thiago? Se você analisar hoje, a pessoa que não está bem fora da empresa, dificilmente ela vai conseguir se desenvolver na empresa. Então, assim, a grande preocupação nossa é fazer com que a empresa fique sadia, porque todos é uma engrenagem. Então, assim, uma engrenagem que não está rodando legal, não fica bacana. O João comentou que nós, alguns colaboradores, nós encontramos no dia a dia, nos atendendo. E aí a gente analisou que seria uma coisa muito bacana para a gente, né? Na nossa empresa e tal. E acabamos conversando, acabou chegando num consenso. E aí você percebe realmente que quando a pessoa não está legal fora, ele acaba trazendo, acaba não tendo a paciência na hora do dia a dia, né? Para atender um cliente, para entender o que a empresa está pedindo para ela, tá? Eu acho que é muito importante isso. Agora, tomando todos os cuidados, né? Porque ninguém quer se intrometer na vida de ninguém. Então, a gente está ali trocando ideia, conversando, né? Às vezes nós mesmos, às vezes na nossa casa, às vezes a gente não está 100%, acontece alguma coisa que muda o nosso astral, né? A gente tem que estar se policiando sempre, trocando ideias, né? Para fazer com que o ambiente fique o melhor possível, né? Com isso, automaticamente a engrenagem vai rodar. Ô Lucas, e falando de indicadores, você acha que é possível que a gente consiga avaliar uma determinada pessoa, um determinado colaborador, independente da área, se é da área comercial, se é da área administrativa, sem que haja indicadores, só através do feeling profissional? Tiagão, legal, muito legal isso aí que você falou. Eu só queria pegar um gancho no que o André falou. Você falou se você consegue, vamos dizer assim, interferir no comportamento do funcionário dentro da empresa e fora. Eu acredito muito, até eu estou lendo um livro, já terminei até agora, que chama O Poder do Hábito. Eu acho muito legal a questão do hábito angular. Às vezes você pega uma pessoa que ela não teve uma orientação familiar muito legal, dependente, porque hoje em dia, infelizmente ou felizmente, você acaba sendo a média das pessoas que você convive. Então, se essa pessoa vem para uma empresa que tem uma cultura, um caráter diferente, um estilo de rotina, a pessoa ela acaba que ela muda o hábito dela na empresa e esse hábito angular que ela mudou na empresa reflete em todas as outras áreas da vida dessa pessoa. Então, de repente, você muda o hábito dela na empresa, ela passa a ser uma pessoa mais organizada, ela organiza o tempo dela, ela começa, por organizar o tempo dela, sobrar mais tempo para ela começa a fazer esporte, sobra mais tempo para ela, aumenta a autoestima dela, ela começa a controlar as finanças. Quer dizer, você contratou uma pessoa que talvez não teve um histórico de vida legal, que não teve alguém que acompanhou, porque hoje em dia, se você terceirizar a educação do teu filho, não vai ser legal. Então, talvez a pessoa não teve esse privilégio e ela passa a entrar numa empresa que ela se encontra na cultura da empresa, ela se encontra no time. Então, ela começa a adquirir hábitos que são saudáveis.
a contrapartida é verdadeira também. Se ela começar a adquirir hábitos nocivos no ambiente que ela trabalha, ela vai carregar isso. Ou, se a empresa não tiver uma cultura forte, a pessoa vai trazer o hábito nocivo dela de fora para dentro da empresa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Esse é um ponto que o André falou que eu achei muito legal que você perguntou. Do outro ponto que você falou sobre indicadores, assim, eu acho que o indicador ele é uma coisa palpável de te trazer o poder da tomada de decisão. Então, se você compartimentar a sua empresa, Rapaz do céu, você segmentar isso aí, tipo assim, a área do financeiro. Anota essa palavra aí, se compartimentar, que isso é nova pra mim. Mas, deixa eu só concluir aqui para não perder o fio da meada. Se você segmentar, pessoal do financeiro, pessoal do administrativo, porque contratar, às vezes a gente fala, revenda de carro, então tem que só contratar vendedor. Não. Como o André falou, da engrenagem, eu gosto de pensar num avião. Até a gente teve uma reunião esses dias, eu coloquei o avião. Por quê? O avião, para o avião seguir em frente, você tem que estar vendendo. Venda é tudo. Só que a propulsão nossa do avião de uma revenda é a compra. Então você precisa estar comprando. Precisa ter gente que compra bem. Só que o avião, para ele se guiar, ele precisa ter o marketing e precisa ter finanças e administrativo. Então, assim, se você segmentar a sua empresa, você vai conseguir melhores indicadores para você saber se essa pessoa tem um... você falou de feeling, né? Tem gente que já tem uma certa experiência, eu como não tenho, tento usar essa metodologia de segmentar. Porque aí no financeiro, você precisa contratar um cara que tem determinado perfil. Se você já observou que aquele cara não deu indicadores de que ele tem determinado perfil para o financeiro, tipo disciplina, organização, rotina, sabe mexer bem com planilha e tal, esse cara não vai dar certo. Você compartimentou. Vendas. Esse cara vende bem. Por quê? Ele se comunica bem e tal. Se você já percebeu que ele não deu esses indicadores claros para aquilo que você contratou ele, não vai dar certo, na minha opinião. Mas, por exemplo, vamos lá, vamos se aprofundar um pouquinho só. Você falou, o cara já vende bem, tá? O João tá há bastante tempo, especialmente da época que não tinha esse lance do digital, né, João? Você analisa hoje, diante da empresa, os colaboradores que ainda assim é pertinente a venda por indicação, a venda por carteira, né? Principalmente na onde a gente está inserido, cidade de pequeno porte, talvez, 50 e poucos mil habitantes. Mas você consegue observar, João, que hoje, se você pudesse escolher, você optaria, se você tivesse que contratar apenas um vendedor, você contrataria uma pessoa que tem uma certa resistência a trabalhar online, mas tem uma boa carteira, ou uma pessoa que desenvolve bem no online e de repente consiga atrair novos clientes, inclusive de outras cidades? Os dois são importantes, eu reconheço, mas como que você analisa essa mudança, ou talvez não, essa atualização de mercado? Eu já trabalhei nas duas pontas. Como eu tenho muito tempo de ramo, eu trabalhei lá atrás muito tempo com indicadores. Então eu tenho lá o Tia de Bitinga, o Fininho, né, e outras pessoas são os indicadores, né? Então, isso aí também coloque o lânguio para acalentar bovinos. Essa aqui é palavra difícil, eu vou falar agora. Traduz. Vulgo conversa mole para boi dormir. Então, é assim, ó. Hoje em dia, os dois funcionam. O cara que faz a parte digital e o cara que tem a aptidão de trabalhar os seus clientes. Essas pessoas que já trabalham há muito tempo no ramo, que já são... É diferente dessa leva de vendedores que vem vindo do online. O cara consegue... a gente está brincando aqui, mas esse Fininho mesmo, ele não tinha feeling nenhum em prospecção de clientes dele. Ele consegue prospectar na internet. E ele funciona muito bem dessa forma, para ele. Né? Ele fala, eu quero vender X carros mês, então ele cumpre isso com ele mesmo. Então ele vai lá, se ele vender, se ele comprar, né? Não vender, ele é comprador. Então se ele comprar, tipo, 6, 8 carros por mês, tá bom para ele, 4 carros. Ele estipula uma meta que ele vai comprar no mês e ele prospecta para a gente, né? Para a JM. Então eu acho que isso funciona bem. Né? E funciona bem também o cara que trabalha a sua agenda, né? O cara que tem aqui aquela agenda de clientes que ele está sempre lembrando, mas isso é porque o cara que é focado. Não adianta você ter uma agenda e você esquecer do fulano. O cara te pede um carro e hoje, como o mercado tá muito ativo, o cara vai, não só com você, ele é seu cliente, mas ele pergunta em 3, 4 lugares. Pega um cara que tem uma agilidade no negócio, é como o lead. Se você não atender o lead muito rapidamente, você já perdeu o cliente. Então eu acho que as duas pontas funcionam, mas tem que ter foco. Não adianta nada
o cara ser muito bom no digital e não ter foco, ou ele ser muito bom na agenda e não ter foco. Sim. É isso aí. Isso aí Quer dizer, se você tiver foco, o básico funciona, né? De qualquer Sim, forma. Seja tanto Sim. no online, seja quanto na pessoa que trabalha uma carteira de clientes antiga anotando ali e tal, desde que ela tenha foco. Porque não adianta nada você fornecer diversos instrumentos que a gente fornece muito para a equipe. Ontem até o André tá falando isso. Pô, mas tem tudo nessa empresa. Se o cara pensar em CRM, tem. Se o cara pensar em gestão de leads, tem. Se o cara pensar em cotar 0 km, nós temos uma ferramenta para isso. Só que o cara não usa, você entendeu? Você dá um R15 pro cara, o cara continua tirando estilingue, que vai adiantar. Só para você ter uma ideia do que o Lucas está falando, tem um cliente que ele já me ligou, é a terceira vez que ele liga. Ele está atrás de um cruze e tal. Então eu já botei no grupo das lojas, né? E ontem eu já passei pro Pinote de Itaquaritinga, que é o nosso agora ele está funcionando mais como um líder lá de equipe de vendas. Passei para ele porque ele veio da GM, então ele deve ter alguma carteira em GM, e eu passei, você tem um cruze para o cliente? O cliente, ele está esperando a gente achar um cruze para ele. Isso é raro, porque ele já podia ter comprado esse carro. Então, você vê que o cara é comprador do carro, porque ele é pela terceira vez, você achou o carro para mim? Meu pai indicou vocês, eu quero comprar o carro de vocês. Então, isso hoje, no mercado de hoje, com essa agilidade que tem, é raridade. Sim, é raridade. Então, ele quer na verdade, ele quer comprar um carro, mas ele confia tanto na empresa que ele quer uma consultoria da empresa para achar o carro certo para ele. Eu quero tal carro, eu confio em vocês para achar esse carro para mim. Isso é o que meu pai falou. Isso não tem, cara. Não tem. Quem que te pede assim e espera você achar, né? Isso é credibilidade, Lucas. Isso daí não foi uma coisa que construiu agora. Você está há anos fazendo isso daí. E quando a gente vende um carro, nós estávamos falando isso daí também outro dia lá, a gente vende o carro e acompanha o carro. Não é só a venda, é o pós-venda. Então, todas as vezes que a gente vende um carro, não é simplesmente acabou a hora que o dinheiro entrou na conta e o cara saiu com o carro. Não, a gente faz o pós-venda. Então, qualquer problema que o cliente tenha, ou qualquer dúvida que ele tenha, ou qualquer situação, ele volta a nos procurar e a gente vai dar a mesma atenção, mesmo que não seja para vender. Você entendeu? Então, a atenção que a gente tem com o cliente é sempre. E eu vou falar outra coisa para você do digital e do analógico. Do analógico, né? Porque assim, a carteira bem trabalhada, pela credibilidade que a gente tem, é importante a gente ter. Mas hoje o mercado mudou. Eu tenho filhos pequenos. Para tudo, até para comprar um doce, hoje eles pesquisam na internet. Então, hoje, se a gente não se antenar nisso também e trabalhar o online de uma forma correta, rápida, que nem o João falou, né? Não é a questão só de atender rápido o lead, você tem que atender primeiro que o outro concorrente. Porque a internet, nós estávamos discutindo com a Viviane lá, era isso daí. Não é que você tem que dar a resposta do lead em 15 minutos. É que se o teu concorrente fizer em 8, ele está na tua frente. Já saiu. Né? Então esse aqui é o grande... Essa parte do tratamento, né? A gente vai fazer mais um episódio em breve só para tratar isso na prática. Eu queria chamar a atenção por um tema, já que a gente está falando de gestão de pessoas, que a gente fala de contratar, a gente fala de treinar, a gente fala de indicador, e é comum, de uma maneira involuntária, muitas vezes, da mesma maneira que o empresário, o proprietário, o gerente, o gestor, e por algum motivo ele demite o colaborador, por sua vez, também ele enxergar que ele quer fazer outro tipo de atividade ou seguir outro caminho e ele pedir demissão. O que a gente faz para reter algum talento dentro da empresa? Bom, você falou uma coisa que eu vou devolver uma pergunta para você, Tiagão, que você vai ser a melhor pessoa para responder isso aí. E você também, com a consequência dessa pergunta que eu vou te fazer, bem possível que você vai responder isso. O que você acha, na sua visão de gestão de equipes, que você faz isso com muita naturalidade, o que você acha da diferença da pessoa ser vendedor e estar vendedor? Porque tem pessoas que estão vendedores, tem pessoas que são vendedores por natureza, eles têm a profissão de vendedor. Sim. E frente a isso, a empresa enxergar esse valor no funcionário e como reter ele. Vou devolver essa pergunta para você, que eu acho que você vai ser a melhor pessoa para responder. Eu acho assim, vamos lá. Entre ser ou estar, eu primeiro abro assim, que eu sou vendedor com muito amor, com muito prazer, e minha profissão é ser vendedor, que é a maior profissão do mundo. Tudo é vendas, tá? É comum algumas pessoas subestimarem a questão do vendedor pelo fato de falta de preparo muitas vezes, tá? E justamente isso é um grande diferencial para as pessoas que têm mais êxito ou menos êxito. O Thiago Conser fala que se um vendedor estudar tanto quanto um médico, ele se faz um milionário. E é verdade, porque vender nada mais é do que você encontrar
ou resolver o problema de alguém. O problema pode ser, no nosso caso de veículos, por uma necessidade de mobilidade, por vaidade, por status, por mudança de carreira, o cara quer comprar um carro melhor, por aumento da família, ele quer mudar um carro, ter um carro hatch, que é um carro sedã, ou seja, entre outros fatores. E eu imagino que, diante dessa parte entre ser e estar, o grande diferencial, pelo menos na nossa empresa, é para quem quer se desenvolver. Falamos disso quase que diariamente. A pessoa que eventualmente estar vendedor, ela vai ter um caminho talvez um pouco mais torturoso e vai ser vai faltar prazer para que ela consiga desempenhar o seu trabalho diariamente. E dessa forma, não nós, mas o próprio mercado vai acabar expurgando, eliminando uma pessoa que não tem a competência, a disciplina e a constância para exercer a função admirável de vendedor. E para reter pessoas, seja na nossa empresa, porque é uma coisa que eu imagino que sirva para qualquer empresa, eu vejo como fundamental estabelecer os propósitos que a empresa tem, para ver se isso encaixa com o colaborador. Se não tiver um alinhamento de propósito, dificilmente a gente vai reter um talento. Tá? E como que a gente faz isso? Sendo claro, dialogando, passando feedbacks. Entendeu? Então, por exemplo, na empresa hoje lá em Taquaritinga, o que a gente faz? A gente conversa e qual que é a aspiração que a gente tem para os nossos colaboradores? Que eles se desenvolvam de modo a lá na frente puderem ser, talvez, ou com o nosso desejo, nossos sócios. Porque imaginem vocês, que vocês têm um colaborador que eles vão crescendo, de repente ele desenvolve, seja na parte da venda, seja na parte administrativa, seja na parte da estética, ele começa a ter uma remuneração melhor, ele começa a mudar o patamar dele, começa a se tornar uma pessoa mais exigente, e o que eu possa oferecer de modo que ele não saia da nossa empresa. Imagine você que se tiver uma pessoa que se desenvolva muito bem, que é isso que a gente espera, eu preciso oferecer algo para ele justo e verdadeiro. No caso, se é uma pessoa, de repente, que ela vende, sei lá, 50% daquilo que a gente, do nosso volume. Ela precisa, de alguma forma, ela já tem confiança, ela é uma pessoa embasada, com técnica, tem princípio de dono, ela precisa ter o quê? O negócio dela. Eu prefiro ter essa pessoa como nosso sócio do que como nosso concorrente. Mas esse desprendimento ainda é muito pequeno no mercado. E eu vou finalizar, tá ficando um pouco mais longo, vou dar um exemplo clássico agora. Nós temos uma estética lá, em parceria com o Pedro, né, André? Isso. Os nossos colaboradores foram treinar os lavadores, porque a gente quer que eles deixem de ser lavador e passem a ser polidores, passem a ter outra técnica. E, naturalmente, depois a gente vai mudar o estágio. Por quê? Porque a gente reconhece que, diante da empresa, as pessoas precisam, de alguma forma, buscar um tipo de evolução que possa contribuir na vida pessoal dela. Pô, se ela for um lavador, ela tem uma remuneração até X, um teto. Se ela for um polidor, no caso, um técnico, a remuneração dele pode crescer por aqui. Se especializando. Entendeu? Isso vale para o vendedor. Se ele é um vendedor júnior, ele vai ter uma remuneração. Se ele passa um vendedor pleno, um vendedor sênior, ele vai subir. Por quê? Porque a parte pessoal, familiar, ela caminha junto com a empresa. É difícil uma pessoa, para que ela seja um melhor colaborador, independente da área, ela precisa ser o melhor ser humano. Ela precisa ser o melhor filho, ser o melhor marido, ser a melhor esposa, ser o melhor amigo. Se ela não tiver esse conceito, e se a gente também não falar para entender, que as pessoas não são obrigadas a adivinhar o que está na nossa cabeça, elas também não vão entender. A partir do momento que a gente conversa de uma maneira aberta, de uma maneira verdadeira, e o colaborador também, a gente consegue ser um bom ouvinte e sabe ouvir as dores, os anseios, os desejos dele, é muito difícil a gente não ter sucesso na jornada de relacionamento, né? Tiago, só para você ter uma, assim, para falar mais um pouco aí do que você está passando, o ambiente que a gente proporciona na empresa é um ambiente bem diferenciado, né? Todos os colaboradores que a gente tem reconhecem isso. Ontem, conversando com eles ali, o pessoal fala a satisfação de vir trabalhar. Porque assim, nós trabalhamos de uma forma profissional, mas de uma forma leve. De uma forma que ele pode se expressar, nossa porta está aberta sempre, qualquer dúvida, fechamento a gente fecha junto, pegamos os clientes que é nosso e acabamos passando para eles também, para eles ir pegando a maturidade, pegando experiência e remunerando também, que a nossa preocupação é não só
a empresa está ganhando também, mas os colaboradores estarem bem, que é o que você falou. Sim. Se ele remunerar mais, ele vai ter qualidade com a família dele, ele vai ver a família dele crescendo, melhorando, ele não vai querer sair dessa empresa e vai se dedicar mais, porque ele viu que se dedicar, dá certo, né? Sim. Então essa daí é uma coisa bem bacana mesmo, de trabalhar com um ambiente leve. Isso aí, eu vou até um pouco mais além disso aí. Isso aí vem lá no começo da conversa, a hora que o Lucas e o Thiago colocaram, um negócio de organização da empresa. Se a empresa é organizada, né, e o colaborador está conosco e ele pega a atuada da empresa, ele vai ver que vai melhorando para ele. Por quê? Porque nós estamos lá, os gestores, eles têm que ter essa habilidade de conseguir transmitir, né, o ambiente, né, a tranquilidade do ambiente, que nem o André estava falando, a satisfação de vir trabalhar, em um lugar organizado e que ele consiga ser remunerado à altura, consiga manter a família dele. Então ele vai resolvendo os problemas deles, porque o grande espinho da coisa aí é mais dessas pessoas, né, dos colaboradores nossos aí, né, é mais o espinho financeiro do negócio. Os caras são muito desorganizados financeiramente, se enrolam, né, de uma certa forma ou outra, aí precisam de alguma ajuda necessária nisso aí. Então é isso que você falou, nós estamos abertos, o cara vem, conversa, né? Nós já fizemos várias vezes isso com vários colaboradores, né? E isso aqui tá errado, isso aqui não, isso aqui você não pode ter esse carro agora, você tem que ter uma moto, você não pode deixar tua esposa usar esse cartão de crédito, né? O cara do banco deu um cartão de crédito pro lavador lá, no nosso. Pra você ter uma ideia, cara, a esposa do cara não sabia que tinha que pagar o cartão. Ela passava o cartão, achava que não tinha que pagar, cara. Então, numa semana, o banco deu R$3.000 de crédito no cartão, ela estourou o cartão e depois o banco veio pra cima, ele veio contar pra gente. Mas como, cara? Você não explicou isso aí e tal? O que aconteceu? Nós precisamos ligar pro cara do banco, vir pra cá e falar, por favor, você não faça mais isso. Nós vamos resolver o problema dele agora aqui. Você não faça. Isso aí que você fez é uma sacanagem. Sim. Você não explicou pra ele não explicou pra esposa dele. Você entendeu? Então, onde vai a dor do cara, né? Vai lá dentro, aquele puta problema. Pode falar, André, vai lá. De educação financeira, no caso, né? Essa questão, assim, é até engraçado, né? Porque são várias situações, porque, assim, nós trabalhamos com pessoas de várias culturas, que nem o Lucas comentou da família, né? Cada um vem com uma bagagem, cada um teve uma educação, né? E é difícil você querer mudar isso do dia para a noite, Sim. né? Você tem que ir colocando para ele, mostrando, né? Chamando atenção sozinho, elogiando em público, Perfeito. né? Deixando ele bem à vontade para mostrar suas dúvidas. E quando mostrar as dúvidas e de repente não é o que a gente está querendo, explicar com calma, mostrar o caminho, né? Que a empresa pede, que a empresa quer, né? Sim. Então, assim, eu vejo assim, a gente chega na empresa de manhã, é um bom dia, com um sorriso, tá cheio de problema, mas o problema não vai mudar. Se você tá feliz ou triste, não adianta você chegar lá dando chute na porta, ficando bravo, bufando, o que vai mudar? Você só vai atrapalhar seu colaborador. Então você tem que trazer ele para você, mostrar um ambiente gostoso, saudável, favorável, que isso a gente tem, mas isso aí é de é nosso, né? Sim, não é que a gente não faz forçado, Sim. é o que a gente faz, é nosso, é o nosso dia a dia, né? E da parte do colaborador também, não menos importante, é ele compreender que determinados nãos, em algum momento, que as pessoas podem entender como podar, né? São construtivos, né? São para direcionar. Porque senão vira a casa da mãe Joana. E se você não direcionar, que nem o Thiago falou, mas nós somos o empreendedor, às vezes é escravo da empresa. Se você não direcionar, se você não der a opção, que nem o André falou, da pessoa dar a opinião dela sobre determinado assunto, que ela tem abertura para propor melhorias, e você não deixar ela errar, porque eu acho que isso é a principal questão, na minha opinião. É difícil deixar a pessoa errar, porque você vai vendo, às vezes você precisa deixar ela errar para ela corrigir o prumo. Só que você já tá olhando lá no final, você sabe que o negócio vai ficar feio. E você não vai deixar ela errar. Só que, às vezes, com muito tato e muita habilidade, você precisa deixar ela sempre um pouquinho mais. Claro que você vai corrigir a rota, mas às vezes você precisa deixar... E essa parte é difícil. E você só vai conseguir a autonomia da tua equipe, acredito eu, se você der autonomia de ela errar algumas vezes. Perfeito. Só que isso é difícil. É difícil, mas assim, só eu vou pegar esse gancho do Lucas. Cara, eu acho que você pode até repetir isso daí. A gente pede na empresa para que todos os colaboradores vão assistir esse podcast. Todo colaborador nas nossas empresas estão autorizados a errarem, com uma ressalva, que permitam-se fazer erros novos. A gente não... Que não comprem a Maroc, hein? Pelo amor de Deus. Não compra a Maroc. Ô, Thiago, mas é importante o seguinte, nós estamos lá num ambiente lá de 15, 20 colaboradores.
gente aprende muito com eles. Demais. Muito mais, às vezes, do que a gente transmite. Sim, né? não tem Porque dúvida. ali são várias pessoas trazendo coisas Porque você novas. dá essa abertura para a então. pessoa, mas tem empresa que quando eu tenho uma bagagem de quando eu trabalhei numa empresa, quando eu trabalhei embarcado, você tinha scripts para seguir do momento que você acordava e saía do casaril e ia para a parte de máquinas até você voltar. E se você tentasse propor alguma coisa diferente daquilo, não, já foi testado que não dá certo. Você tem que ser. Então você fica doutrinado a seguir aquilo. Que nem o André falou lá, não. O cara pode chegar e falar assim: não tem um jeito melhor de fazer isso? Será que a gente não poderia fazer de outra forma? Por que você aprende? Porque você dá liberdade da pessoa falar. Sim. Agora, a partir do momento que você chega numa empresa que ela já doutrinou todos os seus scripts, tudo que você tem que fazer, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você vai propor o quê? E você não tem abertura para propor. E aqui você tem. Você já pensou você chegar na empresa, você ter medo de falar alguma coisa? Como é que você vai conseguir crescer essa pessoa? Ela tem medo. Só pegar um gancho do que você está falando, aconteceu um negócio em Monte Alto, o cara tinha medo de falar com a gente, né? Assim, o cara era o lavador da empresa, né? Na loja tinha lavador. E ele era o lavador. Eu cheguei cedo lá e a gente tinha um outro sócio que ele era meio carrancudão, sabe? Então, esse sócio, a hora que eu cheguei cedo na empresa, a hora que eu entrei na sala dele, ele tinha pintado o cabelo. Eu olhei para ele e falei assim, não. Ele já pelou na hora, né? Ele falou, nem começa, hein? E eu peguei, saí da sala e tal, e o lavador me chamou. E falou assim, vocês caras de ver dar um aumentozinho para mim lá. Eu falei, não, já tá tudo certo. Você pode chegar lá na sala do Antônio, falar com ele e leva um cafezinho para ele, né? Fala que já conversou com a gente aí e elogia o cabelo dele, ficou bom que ele pintou o cabelo. Cara, o lavador entrou lá, coitado. Ele levou um cafezinho, bom dia, bom, cara, olhou, tava fazendo financeiro, né, cara, com o livro Caixa na mão, olhou para ele e falou bom dia. Ele falou, queria agradecer o aumento aí que vocês me deram, tal, né? O cara falou, bom. Então tá bom. E, só queria falar que o cabelo do senhor ficou muito bonito. Nossa senhora. O cara deu-lhe uma esfrega. Perdeu o aumento, aí, ó. Perdeu o aumento do cara. As coisas que o Thiago faz para divertir o dia da galera lá em Itaquaritinga também. Mas é por aí mesmo. E assim, pessoal, o bom ambiente eu acho que faz o bom vendedor, né? Só que o vendedor todas as pessoas hoje, para trabalhar com vendas, ele tem que gostar de pessoas, porque você vai estar lá interagindo. A venda você tem que conduzir, você tem que mostrar tudo, mas você tem que gostar de pessoas, porque se você não gostar de pessoas, dificilmente você vai conseguir ser um bom vendedor. Ô, Tiagão, você falou de um vendedor, da carreira do vendedor, né? Vendedor júnior, vendedor pleno, vendedor sênior. O que você acha que é um vendedor pleno? Ele é um vendedor que vem para sua empresa, porque a gente discutiu isso aí, como que você vai captar o seu cliente? Bom, então tem pessoas que operam online, Instagram, Facebook, então elas são pessoas muitas vezes novas, que não são vendedores, mas estão captando clientes de uma determinada maneira. Esse vendedor pleno, no caso, ou sênior que seja, ele tem que vir para a empresa trazendo a carteira dele, ou seja, ele vai ser mesclado com pessoas novas que estão adquirindo clientes em redes sociais. E esse pleno que você fala, porque ele evidentemente vai ganhar mais que um júnior, ele tem que carregar a carteira dele? E qual vai ser a performance do pleno que carrega a carteira frente a um júnior, muitas vezes que capta cliente no Instagram, Facebook, tendo muito menos tempo de mercado que o pleno? Vamos lá, que é uma pergunta muito inteligente. Eu vejo da seguinte maneira. Eu uso um termo chamado verdade absoluta. O que é verdade absoluta? É eu querer que o meu colaborador desenvolva para a carreira dele, e naturalmente ele desenvolvendo para a carreira pessoal dele, ele vai contribuir para a nossa empresa. Onde eu quero chegar? O vendedor pleno, o vendedor sênior, ele consegue naturalmente, que ele já tem um tempo de bagagem, desde que ele seja uma pessoa com os princípios básicos, caráter, honestidade, segurança e profissional, técnico, verdadeiro, que vai solucionar um problema sem que ele queira empurrar determinado produto para essa pessoa, ele naturalmente ele vai ter resultados diferentes. Porque eu pergunto assim, uma pergunta que eu deixo no ar. O seu colaborador, para quem tem uma empresa, não necessariamente de veículos, pode ser de roupa, de sapato, de remédio, se ele sair dessa empresa, para você que é funcionário, se você sair da empresa, você consegue atrair os seus clientes, você vende, ou é a empresa ou é o ecossistema que você está inserido que vende? Quando o cara é sênior, o cara é pleno, ele traz a carteira porque ele tem empatia e ele passa a segurança para as pessoas.
Isso é fato. E nós, do nosso lado, como empresa, não menos importante, a gente tem que potencializar isso na pessoa. Mas, Tiago, e se você potencializar isso na pessoa e a pessoa sair? Que ela seja feliz. Isso é a verdade absoluta. É quando eu tenho um desejo, uma aspiração para as pessoas que trabalham conosco, que elas se desenvolvam para a vida, não para o nosso negócio. Nosso negócio é consequência. Isso aqui é um exemplo que segue nisso. A gente vende carro para quê? Para ganhar dinheiro? Não, o dinheiro vai ser a consequência. A gente não faz negócio a qualquer custo. Se eu estou com um carro, a gente tinha um Civic. O Civic nós compramos, levamos para ver a mecânica, estava ok. Depois de um tempo preparado, o carro apresentou um problema que a gente descobriu porque um cliente, nós também pedimos para levar no mecânico. O que nós fizemos? Nós não vendemos esse carro. Nós ficamos mais de 60 dias para arrumar, para depois vender. E diante desses 60 dias, tivemos oportunidades de negociar esse carro. Mas a nossa ética, o nosso princípio não deixou que a parte financeira de rentabilizar passasse na frente. Então é justamente esse detalhe que faz para esse colaborador pleno e sênior que ele se desenvolva para a carreira pessoal dele, pois ele vai fazer a diferença, ele vende, não o produto sofreu uma venda. Às vezes o produto sofre uma venda. E naturalmente ele vai acumulando carteira, né? Porque ele passa a acumular clientes que confiam nele e ele vai... Aquele cliente compra dele, não importa onde ele esteja. E nós precisamos dar motivo para que ele permaneça na empresa. Como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa que é básico, o respeito, poxa. Primeiro eu preciso respeitar ele, né? Ó, eu costumo perguntar sempre quando a pessoa entra, né? E começa naquela situação e tal, né? Eu falo assim pra ela, você trabalha pra quem? Pô, trabalho pra vocês. Eu falei, não, você trabalha pra você, que é o caso da carteira aí que você falou. Sim. Porque você chega no começo do mês lá, você pega o teu contra-cheque, você vem dar pra mim o contra-cheque? Ah, não dou, não, preciso usar. Então, você trabalha pra você. Se você trabalhar pra mim, você tem que dar o contra-cheque pra nós. Guerreiro, deixa eu falar um negócio pra você. Não é? Contra-cheque, a máxima. Contra-cheque. Contra-cheque, você vai demonstrar os teus cinquentinhas. Faz parte. Isso aí, cara, é a máxima. Eu tava lendo uma entrevista do Silvio Santos, cara. Você viu a história de vida do cara? O cara foi mal atendido num lugar, ele montou uma empresa de televisão e ele partiu daí desse princípio. E qual era a grande tacada dele? O que ele desejava para a vida dele? Ele desejava, o dinheiro não era o troféu, o dinheiro é o troféu dele. Então ele quer atender bem as pessoas de uma maneira diferenciada, né? Sim. E ele é o vendedor nato, ele tem aquelas ideias dele funcionou muito. E Sim. ele adaptou a empresa e teve esse grande sucesso em sua carreira, não só comercial, né, como dele mesmo, né? A carreira, ele é um cara muito satisfeito com a vida e os colaboradores dele também atravessam por essa situação. Então, tudo isso que nós estamos falando se enquadra nisso. Né? O cara chega, o cara faz de uma forma, cara, que todo mundo que trabalha com ele com e o cara tem um mesmo. caráter. Você vê o nível de caráter do cara, porque quando o cara tá muito milionário, que é o caso dele, deu problema no Banco Pan lá, o que aconteceu com ele? Ele falou, vendo todas as empresas e começo do zero de novo e pago todo mundo. E foi o que ele fez. Né? Ele vendeu um banco para pagar o rombo financeiro dele. Então eu achei assim que isso aí, cara, a gente tem que levar para a vida, a gente tem que mostrar para os colaboradores, a gente tem que adaptar isso às nossas empresas, né, cara? A grande premissa é o que vocês falaram aqui no começo, ó. Honestidade em primeiro lugar. Honestidade, cara, não é... Isso aí é um fator que você básico, tem que né? básico do básico, né? Básico. Mas isso aí veio o berço, né? Nesse ponto que você falou do Silvio Santos, eu achei muito legal. Por quê? Porque o cara sabe que ele tem força. Ele sabe por quê. Como ele descobriu como ganhar o dinheiro, e o dinheiro era uma consequência do que ele sabia fazer, ele não pensou duas vezes. Ele falou assim, vendo tudo que eu tenho, pago todo mundo e começo do zero. Você imagina o cara... E eu acho que ele tenha sido muito sincero, porque ele sabe como começar do zero e ganhar de novo. Ao longo da história dele, ele não acumulou dinheiro, ele acumulou experiência para ganhar dinheiro. É aquela ideia, né? Se você pegar o dinheiro do mundo inteiro e dividir para as pessoas que vivem no mundo, daqui um prazo pequeno, esse dinheiro vai estar na mão das mesmas pessoas que eles estavam hoje. Por quê? Essas pessoas não têm posse do dinheiro, elas têm posse da experiência que fez com que elas ganhassem o dinheiro. Então, o dinheiro sempre foi uma consequência para elas. Você entendeu? Então, se você... É que nem a gente cobra na empresa, galera. Não estamos cobrando vocês
do resultado final. Nós estamos pedindo para vocês cumprirem processos. Por quê? A gente sabe que se vocês cumprirem o processo, Sim. a venda é consequência. Sim. Você vai vender. Não então tenha nós dúvida. estamos chegando em você, não vou assim, pô, porque eu quero 5 carros. Irmão, eu não quero. Eu quero suas prospecções em dia. Eu quero que você lance as coisas no sistema. Eu quero que você atualize o site. Por quê? Se você cobrar processo, é impossível que a venda não vai acontecer. Sim. Se o cara ainda for Então, gostar de mas ser aí vendedor você vai como entrar vendedor, num, aí você esse vai cara vai entrar, decolar. aí Esse você cara vai entrar num paradoxo, porque paradoxo não, talvez, mas então a gente está falando de vendedor pleno, vendedor sênior, mas é nítido que uma pessoa sem experiência, mas com muita força de vontade, determinação e constância, se ela cumprir os processos, ela vai ter êxito. Eu acredito nisso. Eu acredito Sim. nisso. Eu acredito nisso. Que teve ela vai ter um- êxito, sim. um- E êxito até melhor, muitas vezes, Sim, do de que uma o cara pessoa que experiente. já se acha Não tenha experiente, que é um dúvida. vendedor nato, só que ele não tem... A palavra que você falou tudo é constância, porque a constância, assim, o cara, ele vende bem. Pô, hoje ele tá motivado, ele regaça. Amanhã ele tá mal. E a constância é você fazer o que você não gosta, cara. Sim. Que tá difícil. Hoje você tá mal, mas Sim. você faz do mesmo jeito. Sim. Amanhã tudo bem, eu faço do mesmo jeito. Amanhã tá... Pô, eu não aguento ir trabalhar, mas eu faço do mesmo jeito. Cara, esse cara, ao longo do tempo, ele vai entregar muito mais resultado que o cara, Mas- porra, esse mês ele vendeu 5. Hum. Quanto que ele vendeu no mês que vem? Nada. Outro ele vendeu 10. Quanto que ele vendeu no mês que vem? E o cara que te entrega 5, 6 carros mês todo o mês? Esse cara aí é um cara A que faz satisfação de tudo, a gente vinha vindo de carro, o André falou um negócio que é muito importante, né? Vamos tá trabalhando, né? O dinheiro é consequência do negócio, mas nós não podemos deixar que o dinheiro, né, faça da gente pessoas diferentes. Então, isso que nós estamos falando aqui, se a gente conseguir, no nosso meio, né, nós temos lá, 30 colaboradores, a gente conseguir melhorar a vida dos 30, para a gente é uma puta de uma satisfação. Por quê? Mais de 40% da população brasileira hoje não sabe nada. Esses jovens que vêm vindo não sabem escrever, cara, não sabem ler e escrever. Mais de 40% da população. Então, onde está a nossa pegada aí? Nós temos que melhorar quem está no nosso meio, quem está junto com a gente, e não deixar o dinheiro subir na cabeça e fazer coisas erradas, Sim. coisas diferentes, né? Nós temos que manter sempre o que o nosso Princípio, né? o nosso princípio, a nossa qualidade, as nossas empresas, as nossas pessoas, o nosso... Origem. A origem também. E o nosso grande patrimônio, que são os nossos colaboradores, ser diferente do que a gente está. Por dinheiro. Não, por dinheiro nunca. Né? A gente tem que fazer a coisa certa e a coisa acontecer. E tá tranquilo. A gente colocar a Dormir, cabeça né, no João? travesseiro É. e tá tranquilo com isso aí. Né? Não adianta nada ter milhões, cara, e depois ter que esconder os milhões ou fazer de alguma outra forma. Não. Tudo isso que nós estamos falando aqui é gestão, é equipe, é isso, é administrar, é passar um pouco de conhecimento que nós temos para os nossos colaboradores e fazer a vida deles melhor. O Thiago falou, ó, e a hora que ele ficou melhor? Ó, um abraço, seja feliz. Né? Ou vamos fazer, não, né? Ou vai Sim. ser nosso sócio. É. Ó, esse nosso Outra sócio. coisa, sobre vendedor júnior, pleno e, né? Nós fizemos uma visita numa empresa de carros há um ano passado e um vendedor lá foi destaque, fez uma palestra lá e o pessoal apresentou esse vendedor que ele vendia 25 carros por mês, então praticamente um carro por dia. Esses dias atrás eu vi um history dele lá falando que ele chegou no mês com 50 carros. Quer dizer, um único vendedor... Como que ele chama? Eu não lembro agora o Rodrigo nome dele. Zanella? Não lembro o nome dele. Eu lembro só que, assim, como eu estava seguindo ele, no dia que nós fomos lá, vamos falar, 10 meses atrás, ele vendia 25 carros mês, tá? Trabalhava muito bem, o carro nem entrava, ele já estava postando, ele já tinha a carteira dele, quem pediu tal carro e tal. E o mês passado, acho que foi não sei se foi novembro ou dezembro, ele colocou lá uma história, falou, olha, eu estou chegando no 50 carros no mês. Quer dizer, ele dobrou isso daí em 10 meses. Mas por quê? Porque ele foi buscando a técnica, ele foi buscando, melhorando, porque ele podia estar bom, 25. Sim. Geralmente um vendedor vende em média aí 10, 12, 8, 5 carros. Ele com 25 não estava bom. Chegou nos 50 carros. Eu fiquei admirado, porque ele fez um volume, né? Lógico que a empresa também é grande, tem um volume de veículos maior, tá num centro grande, mas tá numa ele capital, fez a diferença. Né? Mas fez a diferença, cara. Ele fez a diferença. Nós falávamos essa semana junto com a equipe. Quem que não quer ter um cara desse na equipe ou mesmo como um sócio? Porque Sim. Esse cara tem cabeça de maior, né? Não tenha dúvida. Ele usou um senso de inconformismo, que não quer dizer que a pessoa não seja grata, né? E de ambição, né? Então, uma pessoa para trabalhar com vendas, ela tem que ser inconformado sempre, para manter em alto nível,
e ter ambição, que é diferente de ganância, né? É inevitável que um vendedor de alta performance não aspire condições melhores e desafios maiores, de modo que ele seja referência no segmento. Então, isso eu dei um exemplo essa semana falando da época de colégio, né? Que tinha pessoa que buscava sempre tirar nota 10, ficava lá 9, 10, 9, 10, e tinha aquele que tirou 7, estou contente, porque pelo menos eu não vou ficar de recuperação, não vou ficar de final de ano. Você vai passar, você vai permanecer na empresa sendo médio. Mas se você não for uma pessoa que aspire alta performance, dificilmente você vai mudar de vida. Então, se você não quiser fazer algo por você, pelo indivíduo pessoal, faça por alguém que você ama, faça pelo seu filho, faça pela sua esposa, faça pelos seus pais. Sempre que você for fazer algo, seja na parte de venda, seja em qualquer parte, na parte profissional, aspire ser o melhor. Não é ruim ser o melhor. E tampouco não é feio você bater no peito e falar eu sou o melhor, desde que você tenha resultado. O resultado é preponderante mediante a tudo. E ó, vou mais longe ainda. Esse cara, para vender 50 carros mês, ele teve que ter um respaldo da empresa, desde lá de trás, do compras, da organização, do financeiro, de tudo. Porque ele, a empresa está bem redonda, porque se ele vendeu 50 carros mês, não é fácil. Mas veja bem, você imagina então, que lá tem 10 vendedores. Porque só ele vendeu 50. Então, os demais 10, ele 8. Foi o cara que soube aproveitar melhor a estrutura. O grande foco dele e a organização da empresa proporcionou que ele vendesse 50 carros mês. Então nós temos que estar bem atento a isso, hein? Só que o que o Thiago falou é muito importante. Você tem que ser o melhor. Eu estava até escutando um podcast do Joel J hoje, não foi hoje, acho que foi ontem, que foi muito legal. Porque tem pessoas que tem aquela, mas aqui na empresa todo mundo é igual. Todo mundo é igual perante Deus. Perante Deus, todos somos irmãos. Mas, cara, sempre vai ter o melhor, cara. Sempre vai ter o cara que se prepara mais, que estuda mais, que se dedica mais, que fica mais tempo. Esse cara vai ser melhor. E é natural que o trabalho devolva para ele aquilo que ele tá aplicando. Esse cara... E o mercado é assim, pessoal. É o que eu falo. Mas tá tudo... Não é todo mundo igual. Tem gente melhor, tem gente pior. Você acha que esse cara não deve ser o primeiro a chegar na empresa e o último a sair? Sim. 6 e 1, os vendedores param. Ele trabalha 24 horas. 24 horas. O cara pede para ele... 10 da noite ele tá vendendo o carro, né? Exatamente. Isso já vai mandando, já vai disparando. Outra coisa legal também que a gente tem que deixar bem claro, nós fomos na Fenalto e teve a palestra do Geraldo Rufino, um cara que eu admiro muito, sigo e tal, e vejo. Ele fala o seguinte, você não é porque você tá colaborador de uma empresa que o CNPJ não é teu, que você não pode empreender no CNPJ dos outros. Porque você está empreendendo, você está tendo a oportunidade de ter só o lucro, você não tem o ônus, só tem o bônus. Você está ganhando experiência, é o laboratório. E tudo que tem é o CNPJ que é o responsável. Você está lá trabalhando com o CNPJ do outro, tendo só o bônus, só pegando a parte boa. Então, quanto mais ele se desenvolver, quanto mais ele conseguir trazer com que a empresa cresça, ele vai estar crescendo junto, certo? Sem ter o ônus de toda a burocracia e tendo apenas o bônus do negócio da venda. Agora, lógico, toda venda, que nem eu falei, não termina na venda. Ela tem o segmento. Quando você faz uma venda, um colaborador nosso, a gente sempre explica isso para ele. Acompanha seu cliente, porque esse cliente vai te vender hoje, e amanhã de novo, e amanhã de novo. Vai indicar, né? Chega um cliente lá que está sendo a venda de um outro colaborador. Ele não está, foi almoçar, saiu, foi fazer um test drive. Não, espera só um minuto. Não, atenda esse cliente de forma, sabe, é como se fosse a última bolacha do pacote. Porque hoje a venda é do outro vendedor, mas amanhã ele vai lembrar quem que atendeu ele bem. Para trazer, a próxima venda é sua. Sim. Você entendeu? E assim por diante. E olha como é que é gozado essa ideia do cara ser um vendedor nato, né? E o Thiago falou: esse vendedor, ele vai estar lá, nós vamos treinar ele, nós vamos fazer isso aí, a gente quer ele como sócio. Sim, a gente quer ele como sócio. Só que o bom vendedor, ele pode ser um mau gerente. Sim. Né? Então, o que você falou do CNPJ aí, CNPJ aí, é um negócio super complicado você ter o CNPJ, você ser proprietário do CNPJ hoje, né? Porque você trabalha, quem é o proprietário do CNPJ está com todo o ônus e o bônus está ficando com a equipe. Então você chega muito perto de fechar o mês, sempre complicado para breakivar o negócio e você está preocupadíssimo, o do cara está garantido. Sim, Agora o teu você não sabe se vai sobrar ou não. Sim. E a gente trabalha dessa forma lá na empresa. O Lucas leva a coisa controlada, que o cara tem que receber dia 30, dia 28 o dinheiro dele já está na conta, né? Porque a gente sabe dos anseios que ele, né, dos compromissos do nosso colaborador e tudo mais. Então, cara, veja como isso é. Um vendedor vendendo 50 carros, ele só vende,
né? Ele só, a técnica dele, ele aplica só vendendo. Ele pode não ser um bom gerente, ele pode não ser um bom gestor, mas aí que está a atacada. Ele pode ser nosso sócio, por quê? Porque nós já temos a estrutura do negócio e como funcionam as empresas. Então, isso aí é um negócio que tem que deixar pontuado, porque, volto a falar para vocês, vender 50 carros tem que ser uma empresa super organizada. A empresa tem que ter uma taxa de reposição altíssima. É uma consequência, né? Exatamente, uma taxa de reposição altíssima. Né? Todo o funcionamento da empresa tem que estar 100% funcionando, senão ele não consegue. Exatamente. E sobre gestão de equipes, que é o tema principal, qual os desafios de hoje para o futuro, do ponto de vista se a gente tem uma equipe formada e eventualmente surja, né, um talento solicitando uma vaga, né? O que vocês fariam? A gente passou isso recentemente na estética. A gente estava com o time formado e de repente surgiu a oportunidade de um colaborador solicitar a vaga. Um colaborador que se desligou de uma outra empresa, mas com qualidade e tal. A gente absorve. Sem chance de pensar. Põe esse cara para dentro, depois você vai ver qual como você vai acomodar, vamos dizer Exato. assim. Põe esse cara para dentro. Então a dica é que nunca tem time fechado, nunca tem time completo. Se existir um grande talento, uma pessoa que a gente tem admiração, sempre tem vaga. Então, né? Tiago, você tem 5, você tem 4, você tem 4, você tem 3 e assim por diante. Você Exato. tem 2, você tem 1. Você sempre tem bem que lembrado. A gente às vezes fica olhando pela ótica do custo e da despesa operacional, que eu sempre olhei por esse lado, e fica com medo. Vamos ter uma equipe muito inchada. Mas isso, na verdade, é um investimento. Você tem que separar parte do teu orçamento e encaixar isso na DRE. Por quê? Isso é o futuro da empresa. Se você estiver sempre treinando alguém, você vai adquirir o hábito de treinar, você vai saber treinar de uma forma eficiente, e se essa pessoa trouxer resultado, legal. Se não trouxer, você já tem o orçamento destinado a investimento e treinamento. Que isso é investimento. Vamos falar nessa tecla mais um pouco, porque esse cara vai trazer resultado para a empresa. Mas só é inchado se não render. Se não render, ele tem que ser lucro. Por isso, uma coisa que eu quero pontuar muito. Se render, Deus é bom para nós. O Thiago fala tudo disso. Deus é bom para nós. Então, esse profissional que vocês estão falando aí, ele é bom. E graças ao bom Deus, ele caiu pra gente. Porque profissional bom não tem no mercado. Não. Então não existe. O cara é bom, ele tá parado. Não, ele não tá parado. Tem 10 em cima dele prospectando. Então nós tivemos grande sorte, né? Isso que eu falo sorte por causa de Deus deu essa oportunidade para nós. E o Thiago, que ele faz a captação, né? Ele tá sempre contratando e fazendo dessa forma. Ele não deixa escapar, né? Bons talentos, né? Bons vendedores, né? O Thiago então, é aquela situação lá, que você tem 2 tipos de pessoas. Você tem aquele cara que você tem que empurrar, que não vai, e você tem o cara que você tem que segurar, senão também não para. Pode falar se quer falar. É o louco e o bobo. Então é melhor você segurar o louco do que empurrar o bobo, entendeu? Então isso aí mesmo. Eu prezo muito isso, né? Se deixar, cara... O Thiago, ele contrata tanto, cara, que ele pega a empresa, como é que contrata? Enquanto tem 300 funcionários, nós vamos estar com 320, né? Então ele não... vamos contratar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele inventa a moda pra caramba. E é dessa forma. E o André ele tem um outro perfil, né, cara? O Lucas é aquele cara que tem o pé no chão, o André, se der um prazinho, ele compra o sol. Então tem que controlar o negócio, cara. Então é por isso que funciona muito bem esse negócio aqui, né, cara? Então é dessa forma. Tava sem dinheiro no caixa, mas como que apareceu esse carro? Não, o cara veio pra pagar assim, assado, chuta a bola e sai correndo. É assim mesmo. E essa junção nossa que é o que é legal, cara. E cada um tem uma particularidade, cada um tem a sua crença, cada um tem... E a gente se escuta muito, a gente é um quebra-cabeça, né? Ouve muito um ao outro, né? Que encaixa as peças. Briga também de vez em quando, mas é pouco. Voltando à gestão de equipe, o que é interessante? Uma equipe multidisciplinar. Por quê? Cada um tem uma... Apesar de todos aqui serem vendedores e acreditarem nas vendas... Alguns têm habilidades para algumas coisas e outros têm habilidade para outras e focam em desenvolver. Por exemplo... O JM, quando chega lá, é rodinho e vassoura. Rapaz, homem limpo, hein? Rapaz. Vou falar pra você, hein? Quer me infartar, chega na loja e tem um piso sujo, hein? Ave Maria. É que nem o gato com aquela luzinha, né? Você vai dando uns pinguinhos assim. Vou dar uma checada. A primeira coisa que eu faço é chegar na loja, falo bom dia pra todo mundo, dou uma checada no café, dou uma olhada nos banheiros. Aí é perto da sala, né, cara? A sala tem que estar impecável. Aí sai da estética pra coisa, fica os caras pisando no piso branco. Tapete eu já comprei uns 400, não sei onde põe lá, mas
Eu vou, saio, compro um tapete novo, ponho lá, cara. Ó, limpa o pé aqui antes de entrar, cara. E assim vai, né? Assim é o dia. E vamos que vamos. Multidisciplinar. Traduz pra gente. É uma equipe que sejam com pessoas que têm capacidade diferente, porque se todo mundo pensar do mesmo jeito, pula no buraco, todo mundo vai atrás. Então, Isso. o certo é... E você tem espaço, né, pra discutir, aceitar feedback, cara. Isso é muito importante. Às vezes a gente leva o pessoal e fala, pô, é tão enriquecedor você ter alguém que discorda de você. Sim. E eu vejo nesse lance da política. Pô, não querendo entrar nessa esfera que é tão complicada. Mas quando alguém discorda de você, seja no assunto que for, se tiver respeito na conversa, os dois vão sair com uma cabeça diferente e você pode ter certeza que tá todo mundo ganhando. Porque se todo mundo aqui ficar falando a mesma coisa, um fala a mesma coisa e 3 concordam, um fala a mesma coisa e 3 concordam. Rapaz, o cara que só falou vai achar que ele tá certo, o cara que concordou também, e ninguém aprendeu nada. Então é melhor todo mundo discordar e sair com ideias diferentes. Você vai sair com a cabeça diferente dessa conversa, eu vou sair com a cabeça, pensar em coisas que talvez não pensava. Então acho que o importante de equipe é dar feedback e aceitar feedback. Isso aí é fundamental. Construção, né, Lucas? Construção. Então quando você faz isso, é construção. Nós estamos fazendo uma lá, mas gasta, hein? Construção gasta. Vai gastar um pouco, gasta o dobro. É complicado, hein? Vamos para as nossas considerações finais. Então, voltado para a gestão de equipe, para um colega lojista. Cada um vai falar para um lojista e um vai falar para o colaborador. Qual é a dica que você dá, pensando em gestão de equipe, que você daria para um colega dono de revenda de veículos, João? Olha, nós já falamos isso desde o começo. Para você ter sucesso em gestão de equipe, né, você tem que estar ali alinhado com seus colaboradores, você tem que ter o seu propósito na empresa e fazer uma coisa muito simples. O pessoal tem que estar engajado com você e com a empresa, alinhado o gestor, a equipe e a empresa com seus preceitos. Então eu dou essa dica, né, para todos aí que querem ter sucesso no negócio, né? E mais uma vez eu repito aqui, para você comer um prato de comida, não faça nada errado. Tente profissionalizar. Se for em carro, profissionaliza, pelo amor de Deus, o ramo de veículos usados. Porque é um ramo que ele vinha taxado lá como qualquer coisa. Não, o cara tem uma garagem de carro, é um negócio... Então não era um negócio profissional. Profissionaliza isso. Nós temos em nossas lojas escrito isso. Profissionalize o ramo de veículos usados. Trabalhe de uma maneira certa e correta que você vai concorrer com concessionárias, tendo uma grande chance de ser melhor que a concessionária. Então é isso. Muito bom, João. Ô, Lucas, manda um recado para os colaboradores, de modo geral, não só de veículos, que vão assistir esse podcast agora. Qual a dica que você daria, pensando em performance, pensando em desenvolvimento? Pode falar do jeito que você quiser. Qual dica que você daria para a pessoa que queira permanecer e perpetuar no negócio? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer todos os nossos colaboradores, agradecer a nossa equipe pelo empenho, agradecer a nossa equipe por poder aprender com nossos colaboradores diariamente, né? Por dar a eles a chance de falar e eles serem escutados, vamos dizer assim, porque não adianta nada a pessoa falar e não ser escutada, e por poder aprender com eles. Mas hoje eu diria que se você for colaborador de uma empresa, primeiro, se essa empresa tem a cultura que você acredita, se você olha lá na frente e se vê junto com a empresa, você está no lugar certo. Outra coisa muito importante, aproveite todos os instrumentos que essa empresa te fornece. Aprenda a trabalhar com o que essa empresa te fornece. Se essa empresa te fornece um CRM, domine essa ferramenta. Se essa empresa te fornece um gestor de leads, domine essa ferramenta. Se a empresa é uma marca forte, instituída no mercado, uma marca que tem credibilidade, não tenha medo de usar a camisa dessa empresa em qualquer lugar. E se você for vendedor, o mundo precisa saber quem você é e o que você vende. Não tenha vergonha de usar redes sociais, Instagram, Facebook, para mostrar que você é vendedor. Excelente. Não tenha medo de entrar num clube e jogar bola com a camisa da empresa. Por quê? Essa empresa tem as mesmas diretrizes que você acredita, e essa empresa te fornece instrumentos para você fazer diferença. Então, use os instrumentos da empresa e esteja numa empresa que você olha lá na frente e se vê junto com ela, que as diretrizes dela combinem com a sua. Essa seria a minha dica. Show. Andrezão, eu vou te deixar à vontade para você deixar uma posição pessoal para alguém que está nos assistindo agora, ou lojista ou colaborador. Qual a dica que você deixa em termos de gestão? Tá. Bom, eu vou passar do meu íntimo aqui, né? Sim. O lojista, como o JM falou, passou, né?
a gente tem que tentar não, buscar sempre ser o mais correto em todos os sentidos, tanto do lado fora da empresa como dentro da empresa, tá? Trabalhar de forma séria, firme, tá? Mas ao mesmo tempo você não precisa ser aquele cara sisudão, tal. Ficar atento em tudo que é oportunidade, né? Todas as oportunidades que existem no mercado. Na parte dos colaboradores, seja sempre um aprendiz, cara. Sempre, sempre. Busca conhecimento, como o Lucas falou, se tem as ferramentas, vai atrás, busca. Empreende, você tem um CNPJ ali para você empreender gratuitamente, você está ganhando para isso, faça o seu melhor, tá? Busque, seja um cara companheiro na equipe, o seu vendedor, do seu amigo, seu colaborador do lado, não é seu concorrente, pelo contrário, nós temos que trabalhar todos juntos, unidos. Então, tanto o gestor da empresa quanto os colaboradores, a gente tem que trabalhar de uma forma junta, unida. Sim. Eu acho que é bem simples isso daí, para não, sabe... Para você conseguir algo melhor, você tem que estar com a cabeça voltada também para o bem, né? Então, quando você entra na tua empresa, agradece a sua empresa, que você está lá dentro daquela empresa, aquela empresa tem que prosperar, porque se ela prosperar, você vai prosperar também, né? E de forma tranquila, tudo vai acontecendo. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, esse bate-papo com a gente aqui. Sim. É muito gostoso. A gente troca ideia o tempo todo, o dia todo, por telefone, pessoalmente e tal. Sim. E estamos sempre aprendendo. Sempre tem algo que você traz novo, o João traz, sim, o Lucas, eu trago, enfim. Os colaboradores estão trazendo sempre para a gente e vamos compartilhar isso daí, tá? Compartilhar conhecimento não quer dizer que você vai deixar o teu concorrente mais forte, o teu colaborador mais forte, pelo contrário, você vai trazer a equipe mais forte, tá? Então, um grande abraço a todos. E, pessoal, para finalizar também, minha consideração é bem breve, porque o pessoal brilhantemente já antecipou aquilo que eu já gostaria de falar. Eu gostaria de reforçar para quem chegou até aqui, né, um podcast talvez um pouco mais longo. Vai levar 20, falou brilhantemente. Que a gente pudesse ser eternamente aprendiz, igual o André falou. Por quê? O mercado muda de uma hora para outra, mas se você permanecer em movimento, você vai ser menos sensitivo às mudanças, porque você já está caminhando. E não mude e não se atualize apenas pensando na parte financeira ou profissional. Como pessoa, a gente tem que se desenvolver de uma maneira espiritual, principalmente, melhor, para que a gente mantenha sempre o espiritual e o profissional junto. Então, o que eu desejo é que eu possa, de alguma forma, junto com meus sócios e com todo o time, contribuir de alguma forma, seja na comercialização de veículos ou buscando ser melhor pessoa, seja dando exemplo, dando ajuda ou mesmo aprendendo, porque quando a gente recebe o aprendizado de alguém, essa pessoa que nos passou, ela está aprendendo 2 vezes. Então, o desejo é para que todo mundo se desenvolva por toda a vida. Isso daí é inegociável para um sucesso absoluto de uma empresa e, naturalmente, de uma família e das pessoas. E espero aí que a gente esteja brevemente, aguardem os futuros podcasts que a gente terá, que muito em breve, além de nós, né, que estaremos aqui compartilhando nossa rotina, a gente vai ter convidado super bacana aqui para também levar algum tipo de conhecimento para vocês. Um abraço. Valeu, gente. Abraço. Valeu, pessoal. Abraço.